Você já percebeu que Dragon Ball tem uma mania curiosa de transformar acidente de percurso em parte essencial da história? Pois é, em nenhum caso expõe isso melhor do que Bardock. Vamos ser diretos, esse personagem não deveria existir. Ele foi criado às pressas, sem nenhum planejamento, apenas como um artifício barato da Toei Animation para ganhar tempo enquanto Toriyama avançava com o mangá. Era só isso. Mais um filler descartável. Mas, como acontece tantas coisas em Dragon Ball, o que era para ser lixo, né, entre aspas, acabou virando ouro. Bardock não estava em uma única página do mangá original. 0 páginas. Ele nasceu no especial de TV de Dragon Ball Z, exibido entre os episódios 63 e 64 do anime. O objetivo? Preencher espaço, distrair o público e segurar a audiência. E o que saiu dali? Uma das histórias mais trágicas e emocionantes de todo o Dragon Ball, que no caso é o pai de Goku tentando sozinho salvar o seu planeta das mãos de Frieza. Todo mundo sabia o resultado, mas a forma como Bardock enfrentou o inevitável mexeu com os fãs. E aqui vem a primeira contradição que merece ser desmascarada. Akira Toriyama, que sempre desprezou fillers, que dizia não ter nada em ver os excessos criativos, né, da Toei, admitiu anos depois que foi justamente esse filler que o emocionou. Em 2003, em uma entrevista, Toriyama confessou que a história de Bardock o marcou profundamente. Resultado? Ele quebrou seu próprio discurso e enfiou o personagem no mangá, ainda que discretamente, num flashback rápido no capítulo 307, em meio à batalha de Goku contra Frieza. Ou seja, aquilo que nasceu como extraoficial virou oficial porque o autor simplesmente não conseguiu resistir. Toriyama foi vencido pelo próprio filler. E tem mais! A desculpa esfarrapada da aparência de Bardock. Quando questionado por que Bardock parecia ser cópia exata de Goku, Toriyama respondeu que isso se devia à pouca variedade de rostos entre os Saiyajins, uma explicação que, convenhamos, soa muito mais como improviso do que como planejamento. Ele mesmo admitiu que tinha várias regras não escritas em sua cabeça, mas nunca as registrava. Ou seja, ele estava inventando enquanto andava, e isso fica ainda mais evidente quando ele diz que escrevia a história na base da imaginação, sem anotações e sem consistência. A verdade é dura. Dragon Ball sempre teve muito mais improviso do que os fãs imaginavam. Agora olha a ironia do destino. Bardock, esse remendo, né, entre aspas, acabou abrindo caminho para mudanças que definiram o futuro de Dragon Ball. Em 2014, Toriyama revisitou sua história em Dragon Ball Minus, apresentando uma versão muito mais emocional e até familiar do personagem. Ali vimos não só Bardock como o pai mais próximo de Goku, mas também a introdução de Gin, a mãe do protagonista. Foi essa versão, não a original da Toei, que serviu como base para o filme Dragon Ball Super Broly. E aqui está a segunda grande revelação. Se Bardock não tivesse sido canonizado, provavelmente Broly também não teria sido. O personagem que nasceu como uma espécie de tapa-buraco acabou sendo a ponte que conectou um dos vilões mais populares da franquia ao cânone oficial. Pense nisso. A existência de Broly dentro da linha oficial, né, entre aspas, da história só foi possível porque Bardock abriu essa brecha. E não para por aí. Bardock ressurgiu recentemente no arco Granola ou Sobrevivente lá em Dragon Ball Super, só que desta vez não como um simples guerreiro violento. Nós descobrimos um Bardock com um senso de justiça, capaz de compaixão, disposto a desafiar até o próprio destino para proteger os mais fracos. Ou seja, um personagem que começou como um bônus filler virou referência moral dentro da narrativa. E aqui está o ponto que ninguém gosta de admitir. Toriyama nunca planejou Bardock, nunca quis Bardock, nunca pensou em Bardock. Mas os fãs adoraram tanto o personagem que a Toei simplesmente deu vida. E no fim das contas, o autor teve que ceder. A canonização lá de Bardock foi menos uma decisão criativa e mais uma rendição. Toriyama foi engolido pela própria criação. E hoje, Bardock é lembrado como um herói trágico que enfrentou Frieza, como o pai de Goku que trouxe humanidade ao clã Saiyajin, como a peça-chave que pavimentou a chegada de Broly. Mas a denúncia é clara, Geek. Bardock é a prova viva de que Dragon Ball se construiu, muitas vezes, não por genialidade planejada, mas por improviso, acidentes e até mesmo remendos narrativos. E no fim das contas, o personagem que não deveria existir se tornou um dos pilares emocionais da obra. Ironia do destino? Talvez, mas é inegável. Bardock é o filler que desmascara Dragon Ball. E ainda falando sobre o mundo de Dragon Ball, você sabia que Vegeta e Cell nunca chegaram perto de Frieza e que Frieza é o maior vilão de Dragon Ball? Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que aparecer em sua tela. Basta clicar nele e ficar bem informado, beleza, Geek? Valeu!